Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2 das infrações administrativas, artigo 245. Deixar o médico, o professor ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos 2, 3, 7, 8 e 11 do artigo 124 desta lei. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 247. Divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem exibe total ou parcialmente fotografia de criança ou adolescente envolvida em ato infracional ou qualquer ilustração a que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos de forma a permitir sua identificação direta ou indiretamente. Parágrafo 2º. Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio e televisão, além da pena prevista nesse artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação. E a última parte aqui, ela foi declarada inconstitucional pela ADIM 869. Artigo 248, revogado pela Lei 13.431 de 2017. Artigo 249. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária do Conselho Tutelar. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 250. Hospedar a criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses, ou autoridade judiciária em hotel, pensão, motel congênere. Pena, multa. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Parágrafo 2º. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Artigo 251. Transportar criança ou adolescente por qualquer meio com inobservância do disposto nos artigos 83, 84 e 85 dessa lei. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar em lugar visível de fácil acesso a entrada do local de exibição informação destacadas sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação.
Pena multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomendem. Pena multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável separadamente à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade. Artigo 254. Transmitir através de rádio ou televisão espetáculo sem aviso de sua classificação. Expressão declarada e constitucional, aqui foi riscada que eu não falei aqui, pela ADI 2404. Pena multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Artigo 255. Exibir filme, trailer, peça ou amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo. Pena, multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 256. Vender ou locar à criança ou adolescente fita de programação em vídeo em desacordo com classificação atribuída pelo órgão competente. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 257. Descumprir a obrigação constante nos artigos 78 e 79 desta lei. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação. Artigo 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária pode determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Artigo 258-A. Deixar a autoridade competente providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos nos artigos 50 e no parágrafo 11 do artigo 101 desta lei. Pena, multa de R$1.000 a R$3.000. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixe de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças ou adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Artigo 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada de entregar seu filho para a adoção. Pena, multa de R$1.000 a R$3.000. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixe de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. Artigo 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81. Pena, multa de R$3.000 a R$10.000. Medida administrativa, interdição do estabelecimento comercial até recolhimento da multa aplicada.